Escolher o curso de medicina é escolher, na verdade, a vocação pelo cuidado. E para muito além das cirurgias, consultórios, essa vocação envolve tempo, energia, dedicação e o trabalho em prol do bem-estar, do acolhimento e da qualidade de vida das pessoas. Mas além das vias tradicionais, a medicina hoje oferece um leque de oportunidades. E é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje do programa Regresso. E eu vou apresentar meus convidados, você vai entender melhor sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, antes eu vou fazer já a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, eu tenho cabelo na cor castanho claro, na altura dos ombros. Eu visto uma camiseta branca e um casaco verde por cima, aberto. Eu uso um relógio também no meu braço esquerdo. E eu estou sentada numa mesa branca com a minha convidada aqui de frente, que eu já vou chamá-la também para fazer a audiodescrição. Bom, vamos lá. A Daniela Bortmann, ela é egressa do curso de Medicina da Universidade de Taubaté. Ela é especialista em Medicina do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Hoje ela atua como chefe de Medicina e Saúde Ocupacional na Bayer, onde ela lidera abordagens inovadoras para a saúde ocupacional. Além do seu papel pioneiro na Bayer, ela também é empreendedora e é cofundadora da Bortmann Assessoria. Antes da sua posição na Bayer, a Daniela atuou como gerente de medicina ocupacional na Monsanto Company, onde ela contribuiu para as estratégias de saúde e segurança. Ela também foi gerente de medicina ocupacional na Atento Brasil. Além das suas funções corporativas, a Daniela atua como embaixadora da Woman Inspiring, um grupo de networking de alta liderança, e ela é parceira oficial da ONU Mulheres no Brasil. Suas publicações impactantes, reconhecidas pela Associação Médica Brasileira, reforçam a sua dedicação ao avanço do conhecimento médico e à promoção da inclusão. Doutora Daniela, obrigada pelo seu tempo em atender a gente. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas que bom que deu tudo certo. E eu peço a gentileza da senhora também fazer sua audiodescrição. Obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos escuros. Estou vestindo uma blusa, uma malha, né, de gola alta branca. Friozinho aqui em São Paulo. Vocês não vão poder ver através do vídeo, mas eu também uso uma cadeira de rodas, porque eu também sou uma mulher com deficiência. Ótimo, doutora, muito obrigada. E é claro que quem acompanha o programa Regresso já sabe que eu sempre estou em boas companhias, e não só de egressos, mas também de alunos que também dividem um pouquinho ali do seu tempo entre a jornada de estudos e projetos, para realmente participarem dessa ponte que a gente promove com o programa Regresso, que é realmente trazer os nossos ex-alunos para conversar com a nova geração. E quem está aqui sentada de frente comigo e toda nervosa, tadinha, é a Giovana Crispim. Ela está no segundo semestre de medicina aqui do campus Taubaté. Ela participa da Liga Acadêmica de Neurologia e também está dedicada aos projetos de extensão Foco na Mente e o Cursinho Popular Monteiro Lobato. Ao longo da jornada acadêmica, a Giovana também já fez parte de outros projetos, como o de prevenção de acidentes na infância, e também já esteve à frente de campanhas de doação de sangue e de Dia das Crianças, por exemplo. Ela arrumou aí um tempinho para falar com a gente. Foi puxado, mas deu certo, né, Giovana? Seja bem-vinda. Pode fazer sua audiodescrição, por gentileza. Obrigada pelo convite. Estou no segundo período da faculdade de medicina. Tenho pele branca, cabelos e olhos claros. Visto uma camiseta marrom. E é isso. Muito bom, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, e eu queria iniciar isso conversando com a doutora, perguntando para ela, para contextualizar para a gente, doutora, como que foi a sua escolha pela medicina, e se tiveram alguns motivadores, incentivadores, influências que você teve aí para fazer essa escolha e decidir pela área. Poderia relembrar um pouquinho desse tempo, por favor? Com certeza, mas não teve um momento onde eu escolhi. Eu tenho a memória de como se eu sempre soubesse que eu queria ser profissional de saúde. Talvez porque os meus pais sejam da área de saúde e eu sempre cresci nesse universo, né? O meu pai é médico, é neurocirurgião então isso me influenciou muito. Minha mãe, dentista,
Eu, desde muito pequena, acompanhava os dois no trabalho, né? Ia para a clínica deles depois da escola, cheguei a passar visita várias vezes com meu pai no hospital, assistir cirurgia dele, enfim. Então, desde que eu me vejo por gente, eu sabia que eu queria ser profissional de saúde. Um pouco mais velha, né, vendo meu pai atuar, eu achava muito incrível o fato dele ajudar a melhorar a vida das pessoas através do cuidado com a saúde delas. Então, dentro do meu coração sempre houve a certeza dessa vocação e de que era a profissão que eu ia seguir. Então, quem mais te influenciou foi a sua família. Foi, com certeza. Isso é muito bonito, doutora, de ver. E de pensar que você, criança ou adolescente, já assistia cirurgias e já estava ali no dia a dia, né? Como era um dia normal aí na sua vida nesse tempo? Eu acho que a gente vive num ambiente que passa por saúde em todas as atitudes, né? Então, a alimentação, desde a escovação de dente, sempre, toda a minha educação e a dos meus irmãos foi com foco no olhar da saúde, né? É diferente de outros segmentos, né? De outras profissões. A gente sempre foi educado para o autocuidado, né? Em todos os aspectos da vida. Acho que meu pai, neurocirurgião, né? Ele tinha muito medo, né? Acho que ele via muito acidente no hospital, e eu acho que quando ele começou a atuar, não tinha tanta uma separação de pediatria e adulto, então ele atendia bastante criança, ele operava bastante criança. Naquela época tinha aquelas estantes antigas, né, que as crianças montavam na estante, a estante caía em cima da cabeça da criança. Eu moro no primeiro andar e achei interessante saber que a colega que já trabalhou com prevenção de acidente em criança, hoje eu atuo com prevenção de acidente no trabalho, né? E a gente percebe que a saúde está totalmente conectada, né? Ela é um elemento integral. E assim foi minha educação, né? Eu moro no primeiro andar porque meu pai tinha medo do elevador cair, sabe? Naquela época se caía no poço, né? Enfim, a tecnologia não era tão avançada, as portas muitas vezes abriam sem o elevador de fato estar lá, e aí toda a minha infância e adolescência foi com foco grande em saúde, né? E muitas vezes era uma questão logística da casa mesmo, né? Eu era criança, não ia ter ninguém em casa, ou eu ia sair com a minha mãe, eu tinha que ir para o consultório dela e ficar estudando lá, fazendo lição de casa de lá. Então, eu via os pacientes, enfim, circulando. Eu lembro que a clínica, o consultório eram 2 pavimentos, né? E imagina, não tinha acessibilidade para o segundo, não tinha elevador, era só escada. Mas desde lá, o meu pai, que era neurocirurgião, já tinha a sala dele no térreo, totalmente acessível, né? Para pessoas com algum problema de mobilidade. Então, intrinsecamente, como você falou, acho que a saúde sempre permeou ali toda a minha educação, né? Em todos os momentos da minha vida, de alguma forma, a educação em saúde estava presente. Você falou sobre isso, né, da educação tá fazendo parte, né, dos seus pais, tá serem tipo, sempre perto e tal. E nesse período agora eu tô tendo uma matéria que o professor Marcitelli dá, que é saúde na educação, que é uma matéria optativa. Então ele sempre traz temas semanais sobre isso, sobre saúde mental desde a infância, a importância da escovação dos dentes desde a infância, tipo, quem te ensinou a escovar os dentes? Então, são assuntos muito pertinentes, tipo, que o nome já diz, né? Saúde na educação. E o mesmo professor, ele coordena o projeto de extensão, que eu tinha falado,
tanto o foco na mente quanto prevenção de acidentes. E o prevenção de acidentes é um projeto muito legal, que a gente vai nas escolas, né, e a gente tem esse convívio com as crianças. Então a gente fala, tipo, pode atravessar a rua quando, né? O que você deve fazer se você tá, sei lá, numa piscina, até onde a água pode ir, tipo, tudo isso para educar e tentar, né, assegurar a saúde das crianças logo cedo, tentar ensinar desde pequeno, e é bem legal. Que bacana saber disso. Adoraria ter feito parte, na minha época não tinha. Mas Mas fica o convite, doutora. Sempre que quiser, portas abertas. Venha sempre que quiser. Ai, que prazer. Eu acredito muito nisso, né? Acho que é base, a educação é a base, né, para comportamentos menos disfuncionais do ponto de vista de saúde, né? E eu acho que com a educação fica muito mais fácil quando a gente adquire esses comportamentos logo na infância, né? Quem está na minha idade sabe, né? A diferença que a diferença que a gente percebe no aprendizado, né? Você deixar de lado um hábito que não é saudável, à medida do tempo, só piora, né? Quando você cresce com uma cultura pró-saúde, a chance de você não ter que fazer nenhum esforço à medida que você cresce, você amadurece, você envelhece, para cuidar da própria saúde, aumenta, né? Você vive uma vida mais saudável, com uma percepção de esforço quase que nula, porque isso já faz parte da sua rotina, dos seus hábitos, né? Você já internaliza, você já tem um olhar diferente na escolha do alimento, na escolha da atividade física, na própria percepção mesmo de postura, de como a relação que você lida com o seu corpo, com a sua saúde, vai mudando com a educação, e fazer isso já já na primeira infância, enfim, é sabedoria, né? É evolução do ensino. Sim, e tudo flui melhor, né? Quando a gente aprende desde cedo, assim, é realmente mais fácil. A percepção de esforço realmente parece que é mais baixa ou até mesmo nula, como bem colocado pela doutora. E agora, Giovana, eu queria saber de você. Como é que foi a sua escolha? Ou você foi escolhida? Como é que foi aí para entrar em medicina? E o que você está achando do curso até agora? Eu tô amando o curso, tá sendo um sonho para mim. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia se eu queria muito medicina ou não, por insegurança, né? Saber, se é uma profissão tão difícil, se eu era apta, né? Se eu tinha capacidade tanto para passar no vestibular, que é uma coisa muito difícil, quanto para seguir a pressão da medicina, né? Mas aí eu fui fazer cursinho, eu fiz um longo tempo de cursinho, eu fiz 3 anos e meio de cursinho, e aí foi muito bom fazer o cursinho pra mim, porque me ensinou a estudar e, ver de verdade que eu queria medicina, sabe? Quanto mais eu estudava, eu via que era um esforço que eu tava fazendo, por algo maior. Então, eu gostei muito de estar ali no cursinho, me esforçando cada dia mais pra ver o quanto eu gosto de estudar. Porque se eu tivesse passado direto, eu não ia ter, a maturidade que eu tenho hoje, pra sentar e estudar, sabe? E para mim tá sendo surreal a faculdade. A faculdade em si tem muita experiência, tanto na faculdade mesmo, quanto extracurricular. Os projetos também que eu tô me envolvendo, a gente tem capacidade, de já vivenciar as coisas antes, né? Porque no segundo período a gente ainda não tem tanto contato com as pessoas. Mas com os projetos de extensão, sim. Então dá para, vivenciar um pouquinho aí com a população diretamente. E é muito legal. E é legal para vocês e é legal também para quem recebe, né? Porque recebe informação, troca informação com vocês. Sim. É sempre uma via de mão dupla. Isso é muito legal de uma universidade, né? Sim. Que é ensino, pesquisa e extensão, tudo junto e misturado, e é isso que faz a formação ser tão rica. Sim. Que bom saber que você está gostando. Bom, doutora, eu queria saber da sua carreira corporativa, né? Dentro dessa biografia que a gente falou aqui, que é longa e tão impactante, eu queria saber quais foram as suas escolhas, né, durante o seu caminho aí, já depois de formada, com o diploma em mãos, como é que foi que se desenhou essa trajetória para o mundo mais corporativo, né, para essa área da medicina,
E quais habilidades foram necessárias a senhora desenvolver para chegar nesse lugar e ocupar esses espaços tão impactantes e tão importantes que a senhora ocupa hoje? Ótimo. Bom, vou tentar resumir. Eu sempre soube que queria ser médica, mas nunca imaginei ser médica do trabalho, né? Na graduação, pelo menos quando eu cursei medicina, a gente não teve muito contato com a disciplina de medicina do trabalho. Ou seja, a grade curricular, né, da medicina do trabalho para o terceiro ano, ela permitiu um conhecimento superficial, né, da área. E eu não me lembro de ter me interessado na época, né? Eu acho que tem bastante norma, né? Está relacionado com leis trabalhistas, de saúde e segurança, obviamente, mas a saúde, a medicina do trabalho no Brasil, ela é regulamentada pela CLT, né? Pela consolidação das leis do trabalho. E eu lembro que eu pensava que se eu quisesse trabalhar com lei, eu ia ter feito direito, né? E tal, não ia ter feito medicina, não, né? Eu queria sangue, né? Queria trabalhar com emergência, queria ir para o Médico Sem Fronteiras, eu queria aventura. E era um pouco dessa cabeça que eu tinha. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nenhuma especialidade pré-definida. Então, algumas coisas me tocavam mais por experiências pessoais. Então, eu perdi uma tia muito nova, a irmã da minha mãe, de câncer, e me sensibilizou muito a forma como ela foi tratada pelos centros de saúde, né? O tipo de acolhimento inapropriado que ela recebeu. E aí, acho que alguma coisa dentro de mim me inspirava uma motivação de mudar esse cenário, né, para outros pacientes oncológicos. E aí eu fui também participar da Liga de Oncologia aí com o Dr. Flávio Salgado, meu ídolo, e fazia qualquer um gostar de onco, né? E aí, desde o primeiro ano, eu fui participar da Liga e fazer várias atividades aí pela região do Vale do Paraíba e adorava aquilo, né? Depois de um tempo, eu fui entendendo que acho que emocionalmente era pesado demais para mim, né? Eu também entrei na Liga de Neuro, porque, embora eu nunca tivesse tido interesse em cirurgia, para seguir os passos do meu pai, que é neurocirurgião, por exemplo, eu fui sempre muito interessada em neurociência. Né? A tecnologia estava avançando, né? Eu entrei na faculdade em 2004, a tecnologia estava avançando e a gente começava a ver um estudo mais aprofundado, né, das possibilidades do cérebro, né? E aquilo tudo sempre me encantou demais. E aí eu fui para a Liga de Neuro também. Mas conversando com alguns neuroclínicos, né, o pessoal falava para mim que o dia a dia acaba ficando limitado a cefaleia, enfim, e cuidado de algumas questões específicas, e depois de um tempo, hoje em dia, eu vi que não tem nada a ver, mas eu acabei tendo medo de ficar sem uma diversidade clínica mesmo, de questões na neuroclínica, enfim, e acabei não indo por esse caminho. E então eu estava super em aberto, assim, quando eu me formei, né? No meio do caminho aí, no terceiro ano, eu sofri um acidente de carro, né, em Taubaté. Foi aí que eu perdi os movimentos. Eu tive uma lesão medular, na altura do pescoço, ali na quarta vértebra cervical, e perdi os movimentos. E aí, isso impactou diretamente na escolha da minha especialidade, porque, embora eu não tivesse nenhuma especialidade pré-definida, obviamente que eu ia ter que considerar as minhas limitações físicas, né, no exercício da profissão. E pensei muito, conversei com muita gente no sexto ano,
E aí eu optei por radiologia. Eu ia fazer rádio, porque eu sempre achei diagnóstico por imagem, o diagnóstico em si, né? Ele requer um aprendizado super completo, multifuncional, um conhecimento super rico e diverso da medicina. Então, sempre achei radiologia super interessante. O que não me deixava totalmente confortável em seguir a radiologia era o fato de não trabalhar diretamente com o paciente, na maioria das vezes, né, ou de forma muito pontual. O fato de ficar em sala fechada, fria, né, eu sou super friorenta, ainda mais depois da lesão medular, ficar no ar-condicionado lá, eu e a máquina laudando, enfim. Eu fui entender a rotina de alguns especialistas, enfim, e aquilo assim, não me apaixonou, né? Mas eu comecei a fazer cursinho no 6º ano para radiologia. E sempre preocupada em não engavetar o diploma, né? Falei, poxa, já foi um super desafio conseguir me formar e tal. Eu não quero colocar o diploma na gaveta, né? Eu quero exercer e etc. Então, logo que saiu minha licença para trabalhar, né? Meu CRM, um mês depois da formatura, eu estava louca para trabalhar. A maioria dos meus colegas foram pegar plantão em pronto-socorro e tal. Para mim, em função da minha condição física, realmente ia ser um pouco mais complicado, né? Só que aí um veterano nosso, de Taubaté também, o Rodrigo Camargo, ele estava trabalhando numa empresa que terceirizava, ele já estava trabalhando como gestor médico, e ele estava trabalhando numa empresa que terceirizava médicos para escritórios aqui em São Paulo, que a gente erroneamente chamava de medicina do trabalho, porque eram médicos que iam para clínicas dos escritórios de trabalho das pessoas, né? Como atendiam funcionários dessas empresas, né? Colaboradores. E aí esse meu amigo falou, olha, eu mando médicos para essas empresas, as empresas me contratam para eu enviar médico para esses escritórios. O que você pode fazer é ir trabalhar da mesma forma que você trabalhava na clínica, no internato, que eu sempre tive uma acompanhante, né, da enfermagem, uma assistente pessoal da enfermagem, que me ajudava nas minhas limitações motoras, tudo aquilo que eu não conseguia fazer, ela fazia para mim. E aí foi dando tudo certo no internato. Ele falou: olha, da mesma forma que você está trabalhando no internato, você pode trabalhar nesses escritórios. São enfermarias, normalmente ambulatórios de baixa complexidade. Você fica lá de plantão para receber o colaborador que está com alguma queixa, você vai examinar um ouvido, uma garganta, né? Vai prescrever alguma coisa e se for alguma coisa grave, você viabiliza o atendimento hospitalar, remove. Maravilha, eu quero. A gana, depois de 6 anos de faculdade, poder trabalhar, né? Pô, trazer dinheiro para casa, poder comprar minhas coisas e tal. Eu já tinha parado 1 ano de faculdade por causa do acidente, então eu estava assim, mais do que querendo exercer, né? Colocar em prática, enfim, e poder trabalhar. E aí, dito e feito, né? Saiu meu CRM, eu chamei esse colega, já liguei para ele, já falei, olha, pode me colocar em plantão. Ele colocou. 1 mês, eu tinha ido em 3 empresas. 1 mês depois de eu começar a trabalhar, eu estava numa empresa de telemarketing, né, de call center, quando esse líder, né, da empresa de call center me chamou para uma conversa junto com a médica gestora na época da empresa, doutora Simone Miranda também, uma querida. Eu brinco que eles foram meus padrinhos, né, da medicina do trabalho, né, porque ela já era médica do trabalho, ele engenheiro de segurança, mas ele liderava a área aqui, ó, de HSE, né, saúde, segurança e meio ambiente no trabalho. E aí eles me chamaram para uma conversa, eu contei um pouco da minha história para eles, né, num café,
E aí, nesse momento, ele falou: a tua história é muito legal para fazer medicina do trabalho. Você já pensou em fazer medicina do trabalho? Eu falei: não, Deus me livre, nunca pensei. A gente chamava de Med Trampo na faculdade, eu não sei se o apelido ainda é esse. Gi, depois você me conta. A gente chamava de Med Trampo, eu falei: não, Deus me livre, nunca pensei em fazer medicina do trabalho. Ele falou: mas você devia, porque uma pessoa na sua condição tetraplégica falar sobre habilidade para o trabalho, capacidade para o trabalho, ia ser fantástico. E digo mais, se você topar, eu tenho uma vaga ali aqui numa unidade que a gente chama de site. Site é uma unidade da empresa, né? Uma filial. Tem um site ali em Interlagos, 4.000 colaboradores. Estou precisando de um médico lá. Eu te contrato. Então, emprego multinacional espanhola, carteira assinada, benefícios. Eu com medo de que nunca ninguém me desse emprego por questões de preconceito e tal, né? Ele estava me oferecendo um emprego fixo e tal. Eu fiquei muito apavorada. E aí, ele me deu 3 dias para pensar. Conversei com meu pai, conversei com alguns colegas médicos do trabalho e fui entender que não era bem a imagem que eu tinha, né, de medicina do trabalho, que podia ser uma coisa bacana, podia ser interessante. E eu pensei, né, eu vou tentar, eu vou abraçar essa oportunidade, que foi uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, sabe? Pô, eu não tenho uma opção melhor. Não é que eu estou abrindo mão de algo melhor. Esse é o melhor que eu tenho para agora. Então, por que não tentar, né? Pô, conhecimento fica para a vida. Se não der certo, daqui 2 anos eu vou para radiologia. É que eu entendo que chegar no momento, no final da faculdade, já está num momento de tanta ansiedade, né? Você quer ir para residência, você quer trabalhar, você quer ganhar seu dinheiro. E eu super entendo, né? Mas eu acho que, como as questões relacionadas ao meu acidente mudou um pouco dos meus valores ali, né? E do meu senso de tempo, do meu senso de importância das coisas. E aí eu fui tentar. E aí, gente, me apaixonei, né? Me apaixonei. Não era nada aquilo do que eu imaginava. Infelizmente, né, salvo em alguns cursos, né? Isso, felizmente, está mudando, mas a gente precisa dar para os graduandos, né, um parecer melhor da medicina do trabalho, assim, mais adequado com a realidade. Porque é uma especialidade super flexível, no sentido de ter muita oportunidade, né, diferente dentro da medicina do trabalho. Acadêmica, clínica, né, executiva, corporativa, enfim, existem muitas possibilidades de pesquisa. E aí, bom, eu acabei indo para a medicina do trabalho, e aí, resumindo, concluindo aqui minha fala, né, enorme, eu fiquei uns 2 anos trabalhando como médica do trabalho até eu poder terminar o curso. Hoje em dia, pessoal, não pode mais. Mas na época eles podiam contratar pessoa cursando, né, a faculdade. Hoje em dia é difícil. Hoje em dia se exige mesmo a conclusão da especialização em medicina do trabalho. Mas eu entrei numa especialização de medicina do trabalho, terminei, enquanto isso eu ficava só como médica examinadora, né, ali dos trabalhadores, aprendendo com os colegas, aprendendo na especialização, estudando e tendo o privilégio de poder botar em prática os aprendizados da especialização no emprego, né? Esse foi um privilégio muito legal. E aí, eu fiquei 2 anos atendendo. Quando eu terminei a especialização, prestei a prova de título e fui assumir a liderança técnica mesmo, né? Que a gente fala coordenação técnica da empresa, né?
E aí já foi uma outra experiência com um pouco mais de responsabilidade voltada à medicina do trabalho. E o curioso é que eu comecei a perceber que eu queria, além da queixa e da terapêutica do paciente ali. Então, por exemplo, trabalhava numa empresa de call center, e aí os pacientes chegavam reclamando de dor nas costas. Ah, porque a cadeira não tá boa, essa marca não é legal, não fica confortável e etc. Vinha um com essa queixa, vinha dois, vinha três. A hora que eu me dava conta, eu já estava lá no processo de compras, metida com o pessoal de compras, metida com engenharia, metida com o gestor, metida com, entendeu, aonde você senta, como é que guarda a cadeira, quem reserva a cadeira, qual cadeira que você pega. Eu queria entender o processo como um todo. Eu comecei a descobrir que eu gostava de processo, eu queria entender o contexto daquelas pessoas, do começo ao fim. E o que tinha por trás daquela lombalgia, né, daquela dor nas costas. E aí eu comecei a entender que eu gostava de processo, e aí eu fui participar da construção das normas, das políticas. Por que as pessoas trabalham do jeito que elas trabalham? O que a gente pode mudar na forma de trabalho delas que pode beneficiar a saúde delas? O que elas fazem hoje e a quais agentes elas estão expostas que faz com que o trabalho seja um fator detrator da saúde? E aí isso me encantou. A hora que eu vi, eu estava escrevendo política, estava ajudando a escrever política corporativa. Embora eu sempre gostasse muito de gente, de trabalhar com pessoas, né? Eu também entendi que se eu cuidasse de processos, eu talvez poderia ajudar mais gente ainda de uma vez só, né? E aí foi dando tudo certo, eu comecei a ajudar a gestora médica no corporativo, no escritório, cuidando de processos. E aí, quando ela saiu, eu fui promovida no lugar dela. E aí eu virei gestora de saúde corporativa, né? Que cuida das vidas, né? Da saúde populacional daquela empresa, né? E aí a gente atua cuidando de muitas frentes possíveis dentro de uma empresa, né? Da saúde das pessoas. Tem plano de saúde, a saúde suplementar, assistência médica, que é uma conta super importante, né? Porque tem alto custo para as empresas, agrega muito valor, então dá para ficar de olho na saúde suplementar. A gente precisa cuidar das condições de saúde, dos afastamentos, dos absenteísmos, dos acidentes de trabalho, das doenças ocupacionais. A gente também pode trabalhar com promoção de saúde e bem-estar, cuidando dos programas de qualidade de vida, saúde preventiva, é super importante. Tem muita frente, né? E aí eu fui cuidar de todos esses processos, e aí foi que eu comecei a minha carreira corporativa. Quando a indústria viu que já tinha dado certo no segmento de serviços, aí foi aí que a Monsanto me chamou para trabalhar como gerente médica na indústria, e assim começou a minha carreira na indústria, e aí eu fui crescendo até chegar onde eu estou hoje. Olha. Desculpa mais, depois vocês cortam. Não, imagina. É interessante ver, né, como realmente o contexto ele muda tudo. Quando a gente vê a medicina do trabalho em prol mesmo das pessoas, é desde a cadeira, como a pessoa se senta, como ela se comporta ali no dia a dia, porque o trabalho ele não é a vida inteira das pessoas, mas é uma parte importante da vida das pessoas. Então, ter esse olhar cuidadoso faz toda a diferença. Então, parabéns pelo seu trabalho, doutora. O trabalho é onde as pessoas vão passar a maior parte do tempo delas acordado. O mundo do trabalho é muito dinâmico, né? Ele está em constante mudança desde a Revolução Industrial. Imagina agora pós-pandemia, com muita gente trabalhando de um computador, de um celular em casa. A questão de horários, a questão... Tem muita frente legal, né? E a gente vê que o trabalho é justificativa para a maioria das pessoas não cuidar da saúde. Quer dizer, por quê? Porque eu nunca tenho tempo, é porque está sempre correria. Elas usam o trabalho como justificativa para não comer bem, para ter um estilo de vida que não é saudável, para não fazer atividade física, porque está sempre na correria, porque está sempre fazendo alguma coisa, né? E porque está trabalhando demais. A gente não pode esperar para se cuidar
para cuidar da saúde só depois do expediente, né? E se você dorme 8 horas por dia, trabalha 8 horas por dia, né? Mais da metade do tempo acordado, você pensar o tempo que você se arruma para ir para o trabalho, o tempo que você está preocupado com o trabalho, você passa mais da metade da vida pensando ou estando no trabalho, né? A gente tem essa possibilidade, enquanto médico do trabalho, de cuidar das pessoas nesse momento, né? E o fato das pessoas não estarem doentes não significa que elas estejam saudáveis necessariamente, né? A saúde não é ausência de doença, né? Esse equilíbrio para a promoção de saúde, ela é fundamental no mundo do trabalho também, inclusive para garantir produtividade dos colaboradores, né? Você não consegue dar todo o seu potencial com dor, ou se você não está se sentindo bem, se você não está numa cadeira confortável, se você não tem uma boa iluminação. Que adianta a gente falar para você se manter saudável, você chega no trabalho, não tem opção saudável de comida no bandejão lá da empresa, né? O médico do trabalho tem que olhar para tudo isso, né? Ajudar em vacinação. E aí ele consegue, inclusive, ser um apoio super importante na atenção primária de um estado como o estado brasileiro, que não dá conta, né, de atender toda a população. Eu sou suspeita, né, porque eu sou bem apaixonada. Nem deu para perceber, não. Fica meu pedido aí, hein, estudantes da Unital, por favor, criem, estudantes de medicina da Unital, criem uma liga de medicina do trabalho. Posso Vou ajudar? fazer. Já sai daqui. Já saí daqui com uma ideia. Com o estatuto quase pronto já da liga. Bom, eu queria saber agora, doutora, sobre a sua vida hoje, como que é percorrer todos esses lugares, né, que a senhora ocupa hoje, não só na Bayer, mas também na ONU Mulheres, em palestras que a senhora também ministra. Como que é poder levar as suas bandeiras, né, de acessibilidade, de saúde, para além também do seu trabalho na Bayer? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, por favor. Legal. Quando comecei a trabalhar, logo no início, de certa forma, dentro do meu desprivilégio de grupo minorizado, pessoa com deficiência, eu tive o privilégio de já entrar no mercado de trabalho com diploma médico, né? Que não é a realidade, obviamente, da maioria das pessoas que começam, que ingressam no mercado de trabalho, né? O ingresso para o médico, ele ainda tem suas facilitações, né? E aí eu entrei para trabalhar, enfim, como médica. Comecei a trabalhar. Nessa época, eu ainda não levantava nenhuma bandeira, né? Eu ainda estava tentando me entender, ainda estava assustada, sem saber muito como é que ia se dar a prática da minha profissão, né? Pouca representatividade, né? A gente desconhece outro caso, outra pessoa tetraplégica que tenha se formado em medicina antes que eu, né? Então, ter que abrir esses caminhos, às vezes é muito árduo, assim, é muito cruel até, meio difícil. E aí eu estava ainda tentando entender como é que eu ia fazer, eu só sabia que eu queria ir, né? E fui com medo mesmo, né? Eu sabia que eu estava desconstruindo na minha cabeça essa ideia de invalidez, essa ideia de incapacidade, todos os meus preconceitos que eu tinha comigo mesma, com pessoas como eu estava começando a entender que isso era uma grande bobagem construída mesmo pelo ser humano, né? Pela nossa sociedade, era uma questão cultural. E eu comecei a me dar conta que toda essa construção, né, da pessoa com deficiência era fake news, né? Tava estranho isso, quando eu percebia que eu continuava muito afim, que eu estava muito disposta e que eu estava com vontade, eu tinha novas ideias.
eu estava afim, eu queria contribuir. Então, peraí, né? Não existe incapacidade, não existe invalidez total, né? Existem algumas limitações, existe potencial residual de sobra, né? Aqui. Então, tem que aproveitar isso, imagina, não tem nada a ver. Ó, aqui é só mais uma característica que me traz algumas limitações, inegável, a gente precisa considerar sempre, porque é com essas limitações que eu vou seguir, e são essas limitações que fizeram eu chegar aqui onde eu estou hoje, e com elas cheguei, e não apesar delas, né? Então, cheguei vendo que existiam sim muitas possibilidades, né? Mas eu não estava levantando nenhuma bandeira ainda, porque nem eu tinha uma opinião muito formada a defender ainda, né? Eu ainda estava formando as minhas opiniões, estava me entendendo, lidando com os meus monstros e etc. Só que aí, o que aconteceu? 2 anos depois de eu estar trabalhando, acho que foi logo que eu concluí a especialização em medicina do trabalho, a empresa que eu trabalhava sofreu uma autuação em função do descumprimento da lei de cotas. O que era a lei de cotas? Eu não sabia o que era isso. A lei de cotas era uma obrigação que as empresas têm de ter uma cota, uma porcentagem de funcionários com deficiência ou reabilitados do INSS. E aí essa empresa não atendia a cota, teve que fazer um acordo, para não ser multada, teve que criar um programa de inclusão de pessoas com deficiência. Só que ninguém sabia se era de comer, como é que a gente faz isso? Hoje parece mais fácil, porque as coisas melhoraram, né? De 2000, isso foi em 2008. Por aí, 2000, não, desculpa. Isso foi em 2013. Mas tem mais de uma década, as coisas melhoraram muito na última década e tal. Então, falaram: olha, a gente precisa criar um programa de inclusão de pessoas com deficiência. E ninguém tinha a menor ideia do que fazer. Nesse momento, o que aconteceu foi que a empresa me chamou para compor esse grupo. A gente tem uma médica aqui que é cadeirante, ela tem deficiência, vamos ver se ela ajuda. Eu não sabia o que era lei de cota, eu não sabia quem eles consideravam com deficiência, quem eles não consideravam. Eu não sabia a diferença de doença, de deficiência, de incapacidade. Não sabia nada. Estava lá fazendo o meu, né? E aí, eles falaram: você precisa ajudar, a gente precisa ver como que é isso. E aí eu fui tentar entender. E aí, à medida que eu fui entender por que a lei de cota existia, à medida que eu fui entender, eu fui descobrindo que as pessoas com deficiência, elas simplesmente não conseguiam ingressar no mercado de trabalho. E eu falava assim: mas poxa, por que elas não conseguem se eu tenho uma deficiência severa, com uma limitação grande, tá dando tudo certo para mim, por que elas não podem trabalhar? Na medicina do trabalho, eu já estava lidando ali há 2 anos com pessoas com incapacidade temporária. Você quebra a perna, você fica com incapacidade temporária. E aí você se afasta, se você não puder trabalhar, enfim. A gente já lida na medicina do trabalho com incapacidade temporária. Qual que era a diferença de lidar com incapacidade permanente? Adapta, né? E aí essa coisa começou a não entrar na minha cabeça. Por que essas pessoas não conseguem emprego, né? E aí que eu fui entender, né, o quão grande era o preconceito. Aí eu fui começar a entender uma série de questões estruturais mesmo, de estigmas, de barreira, e falta de preparo mesmo, da gente evoluir como ser humano, evoluir em processo. Né? Não dá para fazer do jeito A, faz do jeito B, né? Mas o ser humano não está preparado para essa transformação. Né? O ser humano não tem resistência em fazer diferente aquilo que ele está acostumado, né? De sair da zona de conforto. Então, eu comecei a entender um pouco melhor, aí eu fui ver que
para fazer a inclusão, dependia do médico que estava na empresa, porque era o médico que tinha que falar se a pessoa tinha deficiência ou não, mas nenhum médico aprendia isso. Como é que eu vou saber se esse fulano tem deficiência? Não sei. Não sei. Qualquer amputação vale deficiência? Chama de deficiência? O que a gente vai considerar deficiência, né? Tem umas leis ali, uns materiais que a gente usa da Previdência Social para definir quem entra e quem não entra. E aí existe um desconhecimento absurdo. E o meu marido, nesse meio termo, né? Nesse meio tempo, desculpa. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu marido. Foi em 2009, né? Um pouco antes de eu me formar. E ele sempre foi um impulsionador da minha carreira, um impulsionador do meu ativismo, né? Eu acho que boa parte da desconstrução do meu preconceito veio através do olhar dele, né? Quando ele me conheceu, ele não viu uma pessoa na cadeira de rodas, ele não viu uma médica, ele viu uma mulher, né? Ele viu a Daniela, né? E talvez eu voltei a me enxergar voltei a enxergar todas as minhas características, né, muito através do olhar dele, né, livre de preconceito. Acho que eu voltei a me reconhecer, né, quem eu era, a minha essência, através do olhar dele. E ele sempre foi muito incentivador da minha pauta, de eu falar sobre as possibilidades, de eu desconstruir preconceitos, né, quebrar a barreira. E aí ele sempre quis que a gente contasse essa história, que a gente ensinasse as pessoas que elas estavam erradas, que isso tudo era uma grande bobagem, esse capacitismo, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência e tal. E aí ele montou essa consultoria, né, a Bortman Assessoria, que a gente chama, né? Na verdade, é uma consultoria que a gente começou a trabalhar por serviço sob demanda. Então, os médicos não sabiam quais eram os critérios médicos, como avaliar a pessoa com deficiência para fim de lei de cota. A gente montou treinamento. Eu comecei a ser chamada para contar minha história, porque as pessoas achavam que elas achavam muito interessante o fato de eu ser líder tetraplégica. Nossa, mas você trabalha? Você é médica? Nossa, mas consegue trabalhar mesmo com a sua deficiência? Você consegue usar salto? Você usa batom? Nossa, você pode vir contar isso lá no meu trabalho? E aí as pessoas começaram a me chamar para dar palestras. E como eu estava trabalhando com isso na outra empresa, eu comecei a ir para aprender, para trocar, e aí eu fiz muita palestra voluntária, né, gratuita, até que comecei a estruturar mesmo a minha empresa, para começar a dar as minhas palestras. Felizmente, né, até hoje, felizmente ou infelizmente, né, infelizmente a gente ainda tem que falar sobre isso, porque a gente ainda está longe de desconstruir esses paradigmas, mas felizmente a gente avançou bastante, né? E aí foi assim que a minha consultoria nasceu, ela foi estruturada, né? Hoje meu marido toca ela, né? O meu trabalho principal é na Bayer, mas meu trabalho é super flexível sempre que eu posso. Eu estou falando pelo Brasil aí para tentar contribuir com a diminuição desse estigma. E a ONU Mulheres? Como que é a sua atuação? A ONU Mulheres não é uma pauta, não é uma conexão diretamente minha, tá? Eu sou embaixadora de uma plataforma, né, que chama Mulheres Inspiradoras. Ela trabalha fortemente no desenvolvimento mesmo de mulheres, na liderança, troca de networking, desenvolvimento de habilidades e uma série de outros benefícios. Mas eu e um grupo de mulheres somos embaixadoras dessa plataforma, e essa plataforma é a única plataforma de mulheres associadas à ONU Mulheres, né, no Brasil.
Então, a gente trabalha diretamente com a ONU através da plataforma Mulheres Inspiradoras. Tem lá a plataforma, o canal no Instagram, não tem idade, não tem... Só entrar lá, manifestar interesse, para conhecer um pouco melhor o trabalho que a gente faz lá, bem legal. Nossa, realmente é um trabalho de impacto em diversas frentes, isso é muito legal de saber e de ouvir, né, a sua história. Eu tenho certeza que essa conversa vai inspirar muita gente, muitas mulheres também, especificamente. E é muito, muito legal poder fazer essas conexões aqui pela universidade e saber que a gente tem tantos egressos de sucesso mesmo, né? Independente do que signifique o sucesso, mas de atuação de impacto mesmo, positivo na vida das pessoas. Então, muito legal saber da sua história. Giovana, quer fazer alguma pergunta? Vi que você estava anotando aí no seu bloquinho, no seu bloquinho mágico. Eu tinha uma pergunta para fazer. Como que você lida, né, tanto com a medicina quanto essa parte da inovação que tem na Bayer e tecnologia? Bom, É se eu uma área entendi... nova, né? Sim. Bom, a Bayer é uma empresa que busca inovação a todo momento, né? É uma empresa que já nasce há mais de um século, mas ela já nasce através de inovação. Mas ela precisa se manter através da inovação também, né? E eu particularmente me conecto muito com o conceito de inovação. Porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Eu acho que também o que me trouxe prosperidade, assim, que eu acho que é o que você chamou de sucesso, né? Eu acho que o que me traz essa prosperidade, eu me sinto uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso na vida, porque eu tenho paz interior, eu sou feliz com o meu trabalho, eu sou feliz no meu casamento, eu acho que eu consegui prosperar nas minhas relações, com os meus amigos, com a minha família. É uma busca contínua, né, de desenvolvimento humano através do aprendizado, né, da gente buscar soluções novas para fazer as coisas e como que a gente pode fazer as coisas de uma maneira melhor o tempo todo, né? Eu acho que eu fui obrigada a ter esse mindset de inovação quando eu perdi os movimentos, porque eu precisava provar para as pessoas que eu era capaz de fazer, mas de uma forma diferente da que elas esperavam que eu faria, né? Porque da forma que elas esperavam que eu faria, eu não ia conseguir fazer. Porque a maioria dos espaços não está projetada para pessoas como eu. Então a gente tem que fazer diferente. Mas fazer diferente não necessariamente significa fazer pior, né? Eu acho que essa passagem eu conto muito quando eu fui fazer a rematrícula da Unital. Esse é um assunto sensível, mas não tem nada a ver com a Unital, isso não é uma crítica à Unital. Quando eu sofri o acidente, passada essa parte mais aguda de hospital e tal, eu fui para reabilitação. Fui para reabilitação, morei 4 meses em Brasília para aprender a viver numa cadeira de rodas. Eu não tinha a menor ideia como fazer isso. E aí fui voltar para a faculdade no ano seguinte. Então eu fiquei de abril até fevereiro fora da faculdade. Quando eu voltei da reabilitação, começou o ano seguinte, né? Eu sofri um acidente em 2006. Quando eu fui voltar para a faculdade em 2007, a reitoria da medicina recusou a minha rematrícula. Disse que eu não podia voltar para a faculdade. Disse que eu não podia voltar para a universidade porque eu não podia ser médica mais estando tetraplégica. Não tinha mais condições. E, de novo, né? É por isso que a inovação é importante, né? O fato do reitor ter recusado a minha rematrícula se dá ao fato de que ele nunca tinha visto antes uma pessoa tetraplégica fazer medicina. O fato dele não ter ideia como que eu ia concluir o curso fez com que ele me desse essa resposta.
E aí eu acho que foi o meu maior aprendizado da vida, eu queria compartilhar com vocês, e está associado à Unital. O fato da gente não saber como é que uma coisa pode ser feita, não significa que ela seja impossível, né? Só significa que você não sabe como. E pode ser que ela seja impossível mesmo. Hoje eu sou profissional de saúde e de segurança. Pelo amor de Deus, pessoal, tem coisa que não dá para fazer mesmo, né? Mas não fala que uma coisa não pode ser feita sem argumento, você ter tentado. Se você não sabe o porquê essa coisa não pode ser feita, né? Ou o inverso também é verdadeiro. Não permitam que ninguém diga para você o que você pode ou você não pode fazer sem argumento, sem ter tentado, né? Acho que foi o meu maior aprendizado e foi o aprendizado de todo mundo que viveu comigo essa fase na Unital. Eu acho que essa é a importância da inovação e da criatividade e da representatividade, ou seja, a gente sempre tentar fazer melhor, sempre tentar fazer diferente, se isso pode impactar positivamente a vida de outras pessoas. Sim, perfeito. Eu acho que mora também muito não digo que na falta de acesso à informação, mas talvez a pessoa não associa uma coisa a outra. Eram outros tempos, como a senhora bem disse, era uma outra realidade em que talvez não se falasse muito sobre isso, ou existia um tabu muito grande, né, em cima desse assunto. E que bom que hoje a gente tem a sua voz para potencializar um outro comportamento, né? O comportamento que realmente promove esse espaço de inclusão mesmo, de acessibilidade e de fazer com que vozes como a sua sejam ouvidas, que é o que a gente faz aqui também, né? Que também é um espaço de informação. Então, mais uma vez, eu agradeço mesmo pela sua disponibilidade em falar com a gente aqui no programa, porque, repito, eu tenho certeza que a sua voz, a potência da sua voz, vai fazer com que as pessoas saibam mais sobre não só a área de medicina, mas também sobre o que elas são capazes, né, de fazer e qual é o nosso papel dentro dessa questão de acessibilidade e tantas outras relacionadas a outras minorias, né, que é o que a gente precisa fazer o tempo todo em todas as profissões, não só medicina, né, sempre pensar qual é o impacto do meu trabalho para outras pessoas, como eu posso tornar a vida das outras pessoas ainda melhor, mais digna. No fim das contas, no fim do dia, é para isso que a gente tem que trabalhar, né? Então, agradeço mais uma vez. Giovana, quer fazer mais alguma pergunta? Não, só um comentário que eu achei muito legal o fato de você não ter desistido, né, da faculdade com tudo que aconteceu, uma história, tipo, muito bonita. E muitas vezes as pessoas acabam, tipo, desistindo no meio do percurso por muito menos, e você foi muito guerreira de ter, né, continuado e feito uma especialização e depois a prova de título, e eu achei incrível. Teve um gatilho, né? Num outro momento eu conto, que está lá na minha palestra. Teve um gatilho para isso, sabe? Às vezes a gente acha que não tem força até acontecer, né? Resumindo para vocês aqui, eu acabei ir porque eu precisava ir pela minha família, precisava ir por amor. As pessoas que estavam preocupadas comigo, eu tive muito apoio de vários professores, de vários amigos, né? Tinha gente, como tudo na vida, né? Tinha gente contra e sempre vai ter, né? Mas acho que o que me move para frente, o que não me faz desistir até hoje, mesmo quando existem ainda momentos difíceis, né? É justamente tentar ser mais fiel com o que eu penso e não com o que os outros vão pensar, né? Quando a gente está na faculdade, a gente ainda está numa fase, mesmo a gente já sendo adulto, a gente ainda está numa fase de muita necessidade de pertencimento, né? De aceitação e muitas vezes é difícil a gente olhar para a gente contestar esse sistema, né? Não, eu vou bancar minha opinião diferente, né? Eu vou bancar ser diferente. Porque a diversidade é isso, todo mundo é diferente, né? E eu sei que muita gente torce o nariz quando vem falar, ficou na moda, né? E aí ficou muito saturado o tema. Em propaganda de comercial de cosmético na TV tem um cadeirante, né? Um LGBTQIAP+, tem uma pessoa negra, tem uma mulher, tem um idoso. Como se só existissem esses rótulos, esses marcadores, né?
de diversidade. Diversos somos todos, né? É claro que essas minorias têm muita, do ponto de vista quantitativo, né? Essas pessoas, elas estão aí com uma população enorme de pessoas que estão nesses marcadores e que simplesmente estão invisibilizadas, né? E aí eu acho que isso faz barulho, tem que fazer mesmo, né? Mas a real é que eu gosto de falar de diversidade de gente, né? Mesmo se você não tem nenhum desses marcadores que eu brinco entre aspas, são os principais, né? Você é única, vocês são únicos, né? Então, eu consigo me sustentar, o que me faz seguir adiante é entender que as minhas diferenças, as minhas individualidades são potências, não são fraquezas, né? Foi quando eu comecei a parar para entender o que eu queria para minha vida. O pessoal aí que tenta se encaixar, tenta ser igual ao outro da rede social, olha o meu caso, vê se eu tivesse acreditado e se hoje eu tivesse no lugar onde as pessoas queriam me encaixar, porque na cabeça das pessoas, há 20 anos atrás, vocês acham que uma pessoa na minha condição estava como? Estava liderando saúde em indústria farmacêutica? Não estava, né? Pessoa como eu estava acamada, aposentada, né? Dentro de casa, na cama. Eu tive que fazer o trajeto contrário, né? Eu tive que fugir do lugar onde as pessoas queriam me encaixar. Porque eu não queria estar no lugar onde elas queriam que eu tivesse, o padrão, né? Eu tive que fazer justamente o oposto, sabe? Eu acho que foi isso que me salvou. E eu só consegui fazer o oposto quando eu consegui de verdade ser fiel a mim mesma. Daniela, o que você quer? Você quer trabalhar? Então a gente vai trabalhar. Você quer estudar? Vamos estudar. Vamos ver o que dá para a gente fazer? Qual é o melhor que a gente consegue fazer por nós, sabe? Quando eu comecei a ser fiel ao que eu queria e não o que o mundo dizia para mim, de onde eu deveria estar, o que eu deveria querer, foi que de fato as coisas começaram a dar certo, sabe? Então é esse o conselho que eu deixo assim para médicos, não médicos, independente do curso que você esteja fazendo, o conhecimento ele sempre agrega. E se você quiser se aprofundar nessa área, ótimo. Se você quiser mudar, muda, né? Mas tem que seguir o coração, lembrando, né, pessoal, que não tem almoço grátis. Eu falando, parece que foi tudo lindo, fácil e maravilhoso, né? É muito esforço. Tem luta, tá? Não tem nenhuma outra, não tem atalho para a gente chegar onde a gente quer chegar. Não tem atalho, é comprometimento, é esforço, é disciplina, é sofrimento também, porque estresse, sofrimento faz parte da vida e a gente tem que aprender a lidar com ele. O estresse, a infelicidade é parte da preservação da saúde mental, a gente lidar bem com o sofrimento. Não estou falando para você gostar de ficar triste, não é isso. Mas a gente tem que saber ficar triste, porque saber ficar triste e sair da tristeza também é boa saúde mental, né? Então sejam fiéis, né, ao que vocês acreditam e se esforcem sempre. Ótimo. Mais alguma pergunta do seu bloquinho mágico? Bom, eu queria perguntar agora para as duas, começando aqui com a Giovana. A doutora bem colocou que as coisas elas eram de um jeito há 20 anos atrás e que aos trancos e barrancos ali algumas coisas mudaram, né, na última década em relação a várias coisas, né, principalmente em relação à acessibilidade, à inclusão, diversidade. Mas eu queria perguntar para vocês duas, começando pela Giovana, quais são as grandes tendências e possibilidades no avanço da medicina que vocês acreditam que pode acontecer, levando em conta tecnologias, possibilidades mesmo, daqui 5, 10 anos? Então, é uma pergunta de R$1 milhão aí para vocês.
Vixe, é um assunto amplo. Eu acho que isso que a doutora disse, tipo, faz pouco tempo que as coisas começaram a mudar, sabe? Tipo, por inovação, por tecnologia. Então, eu acho que ainda tem muito a evoluir, né, doutora? Tem. Acho que a evolução ela sempre aconteceu, né? A evolução, o que está acontecendo agora, eu concordo com a Gia, que a velocidade, né, das coisas, das mudanças agora tá absurda, né, de grande. As coisas evoluem de forma muito rápida. Eu consigo enxergar, tenho duas, eu não sei se são tendências, né? Bom, a da inteligência artificial, a gente já sabe que não chega nem a ser é uma tendência, mas já é uma realidade, né? A gente vai ter que aprender a incorporar a inteligência artificial nos nossos processos, sem perder qualidade, né? Sem perder a humanidade, né? Que eu acho que é o mais importante do médico, né? Essa capacidade de acolhimento, a capacidade de empatia, ajudar o outro, de tentar sentir pelo outro. Eu acho que esse é um desafio. Então, a tendência seria a inteligência artificial, e o desafio da inteligência artificial é garantir qualidade técnica e a gente garantir o que a gente tem, a manutenção do que a gente tem de mais valioso, que é a nossa humanidade, né? Que é o que nos diferencia. E tem um outro ponto que não está voltado à inovação, à tecnologia, mas que tem me preocupado bastante. Os valores médicos, sabe? Pode ser que muita gente não concorde, eu respeito isso, mas o que eu tenho visto na prática médica aí pelo Brasil, felizmente, não onde eu atuo, né? Eu tenho muita liberdade para trabalhar, e na Bayer as pessoas não questionam a autonomia médica, né? Mas isso, infelizmente, não está sendo a realidade no país, assim. A gente está vendo o médico fazendo o que o paciente quer, em benefício próprio, né? Ou seja, o serviço médico está virando uma commodity, né? Eu ofereço uma consulta, você paga essa consulta, sem a gente levar em consideração o que está envolvido nessa consulta. O que o paciente espera dessa consulta, né? Qual é a meta que a gente tem que atingir com essa consulta, né? Eu acho que a gente tá indo para um caminho de uma comercialização do ato médico, e é claro que ele sempre foi uma profissão como qualquer outra que deve ser remunerada e bem remunerada. Eu defendo isso. Mas a gente não pode fazer uma comercialização do ato médico a qualquer custo. A ciência e a ética precisam prevalecer sempre. Sempre. Eu vejo muito médico hoje em dia, eu vejo relatórios assim de médicos aí Brasil afora, escrevendo qualquer coisa, desde que o paciente que está pagando pediu para ele escrever, prescrevendo qualquer coisa que o paciente pediu para ele prescrever. A gente não pode, de forma alguma, se distanciar da ética e da ciência. Eu tenho medo de que isso seja uma tendência, tá? Então, respondendo sua pergunta, eu não sei se é uma tendência, mas o distanciamento da ética e da ciência tem me preocupado. E eu temo que isso seja uma tendência. Hoje em dia, talvez as pessoas, os médicos que de fato são éticos, né? O cara não emite atestado se ele de fato não viu o paciente precisando, não porque é primo, porque é irmão, porque é amigo, enfim, vira uma aberração, assim, ele é praticamente uma exceção, né? Isso não pode acontecer. A gente precisa resgatar os valores éticos se a gente quiser se manter como
uma classe forte, isso digo na medicina, né? Uma classe forte, não por status, mas é uma classe forte que inspira confiança. Se a gente parar de inspirar confiança no paciente, a gente perde a nossa principal, acho que a gente perde o nosso principal objetivo da gente existir, né? Ótimo, boas reflexões. Bom, eu agradeço demais vocês pelo tempo, pelo bate-papo, acho que foi muito produtivo, muito inspirador, eu agradeço muito, também em nome da universidade, porque é realmente muito, muito satisfatório para mim, né, aqui enquanto jornalista, poder promover realmente essa ponte e poder tornar esse assunto e tantos outros também de acesso para outras pessoas. Então, levar essa informação, levar a potência das vozes que a gente traz aqui adiante é sempre muito recompensador. Então, eu fico muito feliz e agradeço muito por vocês terem topado esse convite, apesar das agendas, apesar dos imprevistos, apesar do tempo que passa tão rápido, né? E a gente nem vê. Então, agradeço você, Giovana, pelo tempo. Eu que agradeço, muito prazeroso estar aqui com vocês nesse bate-papo, foi muito enriquecedor para mim também. E aí já fica a ideia da criação da liga. Já anotei aqui. Hoje já saiu com uma tarefa. Doutora, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que a senhora faz e fez até agora. E eu espero que a gente consiga se ver e se falar aí outras vezes, em outras ocasiões, porque eu repito, as portas da universidade estão sempre abertas, ainda mais se for para ter uma voz como a sua, porque realmente os alunos de medicina devem se orgulhar muito de vê-la nessa posição e de vê-la a partir de toda essa história. Então, agradeço muito mesmo pela presença. Eu agradeço demais. Para mim foi um presente poder estar conectada com a Unital de novo. De verdade, alguns dos momentos mais felizes da minha vida foram lá em Taubaté, na universidade, com os laços de amizade que eu fiz, com as coisas que eu aprendi, inclusive com os meus maiores sofrimentos. Então, pessoal, aproveitem demais a faculdade, os estudos, mas tudo que tem em volta. O tempo passa muito rápido depois. Daqui a pouco são vocês que estão aqui no meu lugar. 20 anos passaram voando. Muito obrigada pelo espaço e eu queria deixar aqui o meu Instagram é @doutora Daniela Bortmann, LinkedIn também para temas mais profissionais, Daniela Bortmann. Eu fico super à disposição para a gente continuar essa conversa lá nas redes, depois no privado, tá? Obrigada, um forte abraço a todos. Muito obrigada. Bom, eu fico por aqui. Se você quiser saber de tudo que acontece aqui no Unital, você já sabe, é unital.br. E eu fico por aqui, até a próxima. Esse e os outros episódios do programa Regresso ficam lá no YouTube da Mais Unital e também no Spotify. Tchau!